Bom, rapaziada, chegou, né? Chegou o grande dia da história do Brasil em cada ano. O melhor dia do ano é hoje. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Pro Bahia, decisão. Hoje vão sair 2 vídeos antes da última rodada, tá? Aquecimento pra briga pela Libertadores direta e aquecimento depois pra briga pra não cair. Aqui a gente vai focar mais no Bahia e na galerinha ali que luta pela Libertadores direta, né? No dia mais importante do ano pra quem gosta de futebol. A galera que não gosta de futebol não sabe o que tá perdendo, tá? Porque isso aqui é entretenimento puro. O Campeonato Brasileiro é entretenimento puro. E sabe qual é a primeira coisa que eu fico mais bolado quando eu paro pra olhar aqui e analisar essa tabela do Brasileirão? É porque o Bahia, ele tinha a tabela mais fácil dentre a Fluminense, dentre Botafogo, de todo mundo. E ele conseguiu chegar na última rodada atrás do Fluminense. A gente projetava, pô, se o Bahia chegar na última rodada dependendo de um empate no Maracanã, beleza, é complicado ainda, mas dá pra gente conseguir um empate. Na Libertadores foi a mesma coisa. Se o Bahia chegar lá no Beira-Rio em Porto Alegre, dependendo de um empate, ótimo. Contra a América de Cali, mesma coisa, porra, não. O Bahia ele consegue chegar no jogo decisivo, fora de casa, precisando vencer a partida. Contra o Fluminense que não perde dentro de casa desde o dia 13 de setembro, desde a derrota para o Corinthians. Se tu parar para analisar aqui a tabela, a gente já fez isso aqui nos últimos vídeos. E sabe o que é que me incomoda ainda mais? Meu irmão, se o Bahia tivesse vencido o Juventude, só o Juventude, lembra daquele gol perdido, daquele lance bizarro que o Bahia perdeu 3 gols na mesma jogada, que a bola estava em cima da linha, e o Bahia perdeu o gol? Pra mim, se o Bahia disputar para a Libertadores e não classificar para a fase direta, aquele lance ali vai ser o lance símbolo da não classificação direta do Bahia à Libertadores da América. Acho que não tem outro lance que representa melhor a nossa 7ª colocação ou 6ª colocação do que aquele lance, tá? E sabe o que é que me deixa mais puto? É porque se o Bahia ganha do Juventude, se o Bahia faz aquele gol, muito provavelmente, na pior das hipóteses, deu tudo errado, o Bahia seria o 6º colocado hoje. Muito provavelmente, porque estaremos agora com 62 pontos. Aí a galera falar assim, porra, você chora muito pelo leite derramado. É porque não tem como não ficar puto, velho. Não tem como não ficar puto, sinceramente. Um jogo que o Bahia não quis vencer. Essa é a verdade. O Juventude tava andando em campo. Não tava nem aí pro jogo, galera. Pelo amor de Deus. E o Bahia não quis vencer aquela partida. É inacreditável. Ainda conseguiu tomar um empate do Juventude morto em campo. Pelo amor de Deus, tá? E aí é o seguinte, né? Agora o Bahia depende dele, só dele. Mas tem que vencer o Fluminense do Maracanã. Se a gente ganha do Juventude, o Bahia com um empate, deu tudo errado. O Bahia classificava com empate. Se perdesse, ainda assim deu tudo errado. O Bahia, muito provavelmente, teria muito mais chance de ser o 6º colocado e depender ali de uma Copa do Brasil. E aí, uma coisa, tá? Que eu tava pensando. Qual foi o gol do Bahia que você mais comemorou essa temporada, né? A gente começa já a fazer uma retrospectiva, né? Eu acho que foi aquele Bahia 1, Atlético Nacional 0 na Libertadores, Boston River também, e também na Copa do Brasil. Eu acho que foi contra o Fluminense na Copa do Brasil, que no final não serviu de porcaria nenhuma, tá? Há 2 anos atrás, o gol que a gente mais comemorou, pelo menos pra mim, não foi o gol do Bahia, foi o gol do Lucero contra o Santos na última rodada, que salvou o Bahia do Z4. Essa temporada talvez a gente também comemore um gol de outro time. Vamos supor, o Bahia fica em 6º. Aí tem final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Vasco. Vai, porque o Vasco, se vencer, ainda não abre vaga, né? Último minuto, gol do Gabigol, a gente comemoraria. Eu acho que esse aí seria o gol mais comemorado do Bahia. Se o Bahia ganhar hoje de 1-0, o gol de, sei lá, de William José, esse vai ser o gol mais comemorado, tá? Hoje, galera, é dia da gente lutar pela fé, da gente se apegar à fé, aos orixás, pra quem é da Ubanda aí, que é da característica da Bahia, né, que é a identidade da Bahia, é qualquer fé. Qualquer fé hoje a gente tem que se apegar para que o Bahia consiga vencer o Fluminense do Maracanã, porque não é fácil, cara. Mas, mais uma vez, pra gente se motivar antes desse jogo, eu resolvi acreditar. Baldasso fez um vídeo ontem sobre o Inter, né, brigando pra não cair, que ele falou, eu escolhi acreditar, porque a situação do Inter é complicada. E eu falo a mesma coisa. E se a gente resolver acreditar? E se a gente resolver entrar em campo com sangue nos olhos? Os jogadores entrarem com sangue nos olhos e a gente, nós torcedores, acreditarmos na classificação do Bahia. 1-0 hoje, gol de William José. E se a gente perder, a gente depende do Fortaleza. Tomara que mesmo se a gente perder, o Fortaleza, pelo menos, ele vença também o Botafogo. E olha o tweet aqui do Léo Bahia. Já pensou se o Fortaleza faz 1-0 hoje com gol de Lucero de novo? Gol do Fortaleza, gol do Lucero. Essa foi a melhor frase que eu já ouvi na minha vida, cara. Gol do Fortaleza, gol do Lucero. Lembra?
lá na briga para não cair, aquele narrador. Pois é, isso porque, olha que coincidência, há exatamente 2 anos atrás, na noite do dia 6 de dezembro, às 21h30, do horário de Brasília, 10 jogos começavam ao mesmo tempo pela 38ª rodada da Série A. Cauli aos 11, Juba aos 52, Tassiano aos 57 e Ademir aos 92. Tinham apenas 28 mil pessoas na Fonte Nova. Só 28 mil, mas pareceu que tinham 60 mil. Os cantos ecoaram no estádio. Enfim, é um textão aqui falando que há exatamente 2 anos aconteceu o milagre na Fonte Nova. Será que agora, 2 anos depois, vai acontecer o milagre do Maracanã? Será que, de fato, o Bahia vai conseguir esse milagre? Segundo os palpites do GE, não, né? O palpite do GE colocou aqui 7 votos para o Fluminense vencer, 1 para o empate, nenhum voto pro Bahia. Porra, eu vacilei, né? Por ter pegado o palpite do Botafogo também. Desculpa, tá? Vacilei. No vídeo da briga pra não cair, eu vou pegar, porque o Fortaleza tá envolvido, né? Então, já vai compensar, né? No próximo vídeo ou anterior. Sempre que eu falo que vai ser depois, eu posto antes, né? Enfim, no vídeo da briga pra não cair, vão sair 2, né? Daqui até as 4 horas da tarde. Mas, enfim, isso aqui, na verdade, me conforta. Não me assusta. Porque esse palpite do GE é daquele jeito pra zicar, cara. Sempre que eles colocam aqui 7 votos pra um time e nenhum pra outro, ninguém apostou no Bahia, pô. Ninguém apostou no Bahia. Inacreditável, tá, bicho? Ninguém apostou no Bahia pra vencer a partida, tá? Eu tava pensando aqui, velho, algumas combinações de resultado, porque sempre tem aquela tabelinha lá das combinações de resultado, né? Eu não achei aqui pra briga pela Libertadores direta. Só que de cabeça a gente já consegue formar. Por quê? Porque são poucos resultados que são possíveis, né? Visto que são 3 times da briga e um deles é confronto direto. Ou seja, vamos lá. Existem 9 resultados possíveis. 9 combinações possíveis. 5 delas classificam o Fluminense à Libertadores direta. 3 delas classificam o Bahia. Uma delas classifica o Botafogo. O Botafogo ele só tem um cenário onde ele classifica direto. A única chance do Botafogo é vencer o Fortaleza e torcer por um empate do Fluminense com o Bahia. Por isso que eu acho que o Botafogo ele pega o adversário mais fácil, mas ele é o único que não depende só dele. E ele depende de um empate entre Fluminense e Bahia. Acho que vai acontecer? Acho pouco provável, velho. Quer dizer, se o Fluminense vai abrir 1-0, o Bahia empatar, beleza, o Fluminense é favorito, né? O Bahia acho que no máximo empata o jogo. Mas sei lá, velho, eu não consigo enxergar um empate nesse jogo, não. Só tem um resultado possível pro Botafogo, né? Um empate. Pois é. Então o Botafogo só tem esse cenário. Ele tem que vencer e torcer pro empate. Somente uma combinação classifica a equipe do Botafogo à Libertadores direta. Mas ele pega o adversário mais factível e mais fácil, né? Mas ele é o único também que não depende só dele. O Bahia depende só dele. O Fluminense depende só dele. Basta vencer. Se o Fluminense vence, o Botafogo perde, classifica o Fluminense. Um resultado. Se ele vence, o Botafogo empata, classifica o Fluminense. Se ele vence, o Botafogo vence, classifica o Fluminense, né? Se o Fluminense empata e o Bahia empata, porque aí só tem como o Bahia empatar, né? O Botafogo empata, classifica o Fluminense. Se ele empata, o Botafogo vence, classifica o Botafogo. Se ele empata, o Botafogo perde, classifica o Fluminense. 5 combinações. E as 3 que classificam o Bahia é o Bahia vencer, e aí o resto não importa, né? Então, 5 combinações classificam o Fluminense, 3 classificam o Bahia e somente uma classifica a equipe do Botafogo. Por isso que eu acho que, velho, você preferia estar na pele do Botafogo ou do Fluminense do Bahia? Tipo assim, eu acho que o melhor time pra estar na pele é o Fluminense. Vai pegar um time que tem um histórico horroroso fora de casa, horroroso, não ganha de ninguém, dentro do Maracanã, onde acabou de vir um 6-0 contra o Bahia que não joga nada fora de casa. Tem um mando de campo a seu favor, torcida lotada. Até com um empate tu pode classificar, tu tem chance de classificar. Agora, entre na pele do Botafogo e do Bahia, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu preferia estar na pele do Botafogo agora. Eu preferia que fosse... O foda, sabe qual é? Eu ia falar que eu preferia que fosse Bahia e Fortaleza. Mas foi Bahia e Fortaleza, a gente não venceu, pô. A gente perdeu aqui na Fonte Nova. Puta que pariu, é bizarro, viu, bicho? Mas vamos lá. Ainda assim, eu preferia estar na pele do Botafogo e que fosse um confronto direto aqui, Fluminense e Botafogo. Porque aí, porra, o Bahia vencendo, o Fluminense empatando, aí o Bahia até poderia. Mas agora, se um pouco o Bahia estivesse em sétimo e fosse Fluminense e Botafogo, seria melhor do que a situação que a gente está agora. Com certeza. O Bahia realmente deu muito azar de ter pegado logo o Fluminense na última rodada. Só que não é só azar, né, galera? A nossa tabela até aqui foi Juventude, Sport, Fortaleza, Vasco em casa a gente venceu, beleza. Mas, velho, eu até falei aqui, depois que o Bahia venceu o Flamengo, depois que o Bahia venceu o Palmeiras, eu falei, eu acho que a gente vai classificar, porque a tabela é fácil. O time foi incompetente, galera. Pelo amor de Deus. E agora se colocou nessa situação, né? Tem que vencer. Mais uma vez, o Bahia tem a obrigação de vencer fora de casa pra garantir sua vaga. Paciência, né, velho? O Bahia se colocou nessa situação de merda, agora a gente tem que acreditar, né?
Bora ver aqui agora a provável escalação do Fluminense e do Bahia. E aí dá pra gente ter dá pra gente se basear melhor, né? O Fluminense vai com Fábio, Thiago Silva, Samuel Xavier, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. O Bahia, provável escalação, vale lembrar. Lembrando que o Fluminense não tem Cano e nem Manuel, que estão lesionados, e o Lima, que está suspenso, né? O Bahia, provavelmente, ele vai com Ronaldo, Mingo, Canu, Gilberto, Juba, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Pulga, Ademir e Willian José. E os nossos desfalques, hein? O Bahia não pode contar no jogo com David Duarte, Michel Araújo e Matheus Sanabria, né? Ambos, os três aí estão lesionados, né? Pendurados. Aqui não importa muito, né? Vamos lá, galera. Essa é a provável escalação do Bahia. Se o Bahia tivesse 100% completo, eu acho que o ideal seria David Duarte, no lugar de Canu, né? Ou Gabriel Xavier. Eu ainda acho que eu iria de Gabriel Xavier, tá? Porque Canu mal jogou na temporada. Ele passou a temporada toda machucado. Não sei se ele tá com ritmo de jogo ainda. Eu acho que Gabriel Xavier é um zagueiro mais completo no papel em relação a Canu. Mas beleza, não acho uma decisão 100% equivocada do Ceni, não. Mas acho que eu mudaria isso. Outra coisa que talvez eu mudaria. Pra mim, o meio de campo ideal do Bahia, todo mundo 100% completo, sem lesão, sem nada, seria Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Seria o meio de campo 100% completo. E ainda acho que as melhores opções para as pontas seriam Pulga e Sanabria. Mas como Sanabria tá machucado, né? Vai Pulga e Ademir. Com o Willian José no ataque. Então, velho, talvez eu mudaria aqui, sei lá, Gabriel Xavier, botaria Caio Alexandre. Mas de resto, eu acho que é ok, é uma escalação ok para ir para campo hoje do Bahia. Com Ronaldo, Mingo, Canu, enfim, uma escalação ok aí. Agora, para mim o meio de campo ideal seria 100% completo, tá? Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Bom, galera, bora fazer um X1, né? Vamos lá. O bom é que eu não preciso nem ficar subindo e abaixando, porque eu sei a escalação de qual do Bahia, né? Então vamos lá. Fábio contra Ronaldo. Fábio, não preciso nem falar nada, 1x0 Fluminense. Thiago Silva e Canu. Thiago Silva, 2x0 Fluminense. Freitas contra Mingo. Vou colocar Mingo para poder dar uma equilibrada. 2x1. René e Juba. Juba, 2x2. Samuel Xavier e Gilberto. Samuel Xavier, eu acho mais completo, 3x2. Aí no meio de campo você tem aqui Martinelli contra Acevedo. Vamos comparar Martinelli com Acevedo. Na verdade, é Hércules com Acevedo, né? Tá 3x2 pro Fluminense. Hércules contra Acevedo. Hércules, 4x2. Aí vem Martinelli contra Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, 4x3. Jean Lucas contra Lúcio Acosta. Lúcio Acosta, 5x3. Agora o trio de ataque, né? Tá 5x3 pro Flu, pra não me perder aqui. Canóbio enfrentando Eric Pulga. Meu amigo, eu acho que o Canóbio é mais completo, 6x3. Serna enfrentando o Ademir. Serna, 7x3. Everaldo e Willian José. Meu amigo, sabe o que é o pior? Everaldo, que saiu daqui do Bahia chutado, fez a temporada ok, decente com o Fluminense. Dito isso, Willian José, 7x4. Então, velho, deu muito equilibrado aí, né? E meu amigo, sinceramente, um x1 hoje, eu acho que conta, mas eu acho que conta mais quem quer mais. Quem quer mais vencer. Quem tá melhor fisicamente. E o Bahia tá com uma desvantagem física muito grande, porque foi o time que mais jogou. Um desgaste mental muito grande. Meu amigo, eu não consigo ver elementos racionais, infelizmente, hoje. Eu não consigo ver elementos racionais pro Bahia chegar lá e vencer o Fluminense. Sinceramente, eu não consigo, velho. Os jogadores estão desgastados mentalmente, estão desgastados fisicamente. O time, a qualidade do Fluminense é melhor do que o do Bahia. A gente acabou de ver aqui agora no X1. Então, meu amigo, a gente tá se apegando a uma coisa. Fé. Fé aos orixás, a fé que seja, para o Bahia conseguir passar de fase hoje. Hoje a gente tá tipo assim, ó, os homens pegando uma indireta, aqui, ó, ninguém sabe direito, aquela 10/10 mandou indireta pra você, ó, tu fica bem lerdo. Agora, homens calculando a última rodada do Brasileirão, ó, aí, até o cara que não é bom em matemática, ele vira bom em matemática na hora, só para calcular a última rodada, tá? Agora vamos embora pra provar a escalação de Botafogo e Fortaleza. Raul, Alessandro Barbosa, Vitinho, Marçal, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Montoro, Arthur Barreira e Arthur Cabral. E o Fortaleza vai com Breno, Gasal, Gaston Ávila, Mancuso, Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pierre, Pochettino, Breno Lopes e Bareiro. Vou fazer o seguinte, velho, vou deixar pra fazer um x1 desse jogo aqui no vídeo da briga pra não cair, tá? Porque, pra poder adiantar, né? Já que o vídeo da briga pra não cair também vai contar com esse jogo. Mas o Botafogo ganha no x1, né? Em termos de qualidade individual, o Botafogo é melhor do que o Fortaleza. E talvez Alexandre Barbosa vá pro jogo, tá? Talvez Alexandre Barbosa vá pro jogo. Pois é, meu amigo. Enfim, esse é o cenário, então, da luta pela Libertadores direta, né? Fortaleza, olha, veja bem, eu tô com mais esperança do Fortaleza ganhar do Botafogo pro Bahia ficar em sexto do que qualquer outra coisa, tá? Mas é aquilo. Eu escolhi acreditar.
eu escolhi acreditar até o último minuto no Bahia. E é isso, tá? Agora é aguardar pra ver. Vamos rezar bastante para que o Bahia consiga essa vaga. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o pós-rodada. Hoje o pós-rodada vai ser... Eu acho que vou fazer um super vídeo aqui pós-rodada. Super vídeo. Vai ter uns 40 minutos, 50 minutos só pra gente falar, resenhar da rodada completa do Brasileirão. Porque hoje, 4 horas, é tensão, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo da briga pra não cair. Que vai ser um vídeo mais completo, mais detalhado, porque a briga pra não cair, galera, sinceramente, ó, infelizmente eu não vou poder acompanhar a briga pra não cair. Porque, obviamente, meu time ainda disputa a Libertadores, né? Tem um jogo importante, então eu não vou poder acompanhar tudo. Vou tentar colocar ali 3 telas, 4 telas pra acompanhar os jogos, né? Mas vamos supor, se chegar lá 20 do segundo tempo, 10 do segundo tempo, tiver 3-0 Fluminense, você acha que eu vou continuar acompanhando? Eu vou começar a acompanhar a briga pra não cair. Ou sei lá, o melhor cenário possível, Bahia tá ganhando de 3-0. Eu vou começar a acompanhar a briga pra não cair, tá? É isso. Infelizmente não vou poder trazer um pós-jogo completo e detalhado de todo mundo da briga pra não cair, até porque todo mundo joga 4 horas, né? Aí não tem como. Mas, o que der, eu vou chegar aqui e vou falar. Claro que focando no Bahia e na briga pela Libertadores, né? Enfim, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Fui!